Oi, gente, eu vou revisar com vocês os conceitos que mais caem na prova do Enem, da matéria de Sociologia, mostrando a vocês exemplos de questões que vocês seriam capazes de acertar só com essa aula, por exemplo. E então, mesmo que você não tenha conseguido seguir o cronograma certinho de Sociologia durante o ano, essa aula pode ajudar vocês a acertarem algumas questões e a fazerem mais pontos na prova. Nessa aula eu vou tentar mostrar a vocês a melhor forma de fazer uma questão, no que vocês têm que ficar atentos na hora de responder e como vocês podem otimizar o tempo. Eu tô seguindo além do gráfico, com os assuntos que mais caem da prova, uma revisão que eu fiz para vocês e vai estar lá disponível no Classroom. Então, o assunto que mais cai são coisas relacionadas ao trabalho, depois sobre ideologias, depois cultura, tecnologia, né, e meios de redes sociais, comunicação, né, e cidadania. E esse gráfico tem os temas mais cobrados desde 2009 até 2018. E daí eu quero contextualizar para vocês que, por exemplo, no Enem de 2018 tiveram 17 questões de filosofia e sociologia. Então, em média, umas 8, 9 sociologia. Só que, além disso, no Enem existem questões interdisciplinares, ou seja, questões que comem mais de uma matéria. Tipo, uma questão que é classificada como de história, mas depende também de um conhecimento de sociologia para ser feita. Isso acontece. Então, novamente, você sabendo essa matéria faz uma diferença na prova. E também existem muitos conceitos para vocês usarem em redação. E isso eu mostrei para vocês durante as aulas do ano todo, né? A primeira coisa que a gente viu e vai relembrar é o início mesmo, como e por que a sociologia surgiu. Nessa aula eu também falo da diferença da sociologia para a filosofia e basicamente a sociologia é uma ciência social que é fundamentada em pesquisas e investigações científicas. Já a filosofia, ela não é feita em base de pesquisas, mas são correntes de pensamentos diferentes. Então, basicamente, a sociologia usa métodos científicos e a filosofia é baseada apenas na racionalidade, na razão, no pensamento, na reflexão, digamos assim. Então, a sociologia surge no século XIX com o objetivo de estudar as mudanças que ocorreram na sociedade após a primeira Revolução Industrial, após o Iluminismo e após a Revolução Francesa. Então, essas três coisas mudaram muito a sociedade, né? Então, foi um momento marcado por muitos conflitos sociais, por novas doenças, por êxodo rural, mudança na forma que as pessoas trabalhavam, que as pessoas viviam. E a sociologia quer entender essa nova sociedade, digamos assim. E aqui tem uma questão que se relaciona com o fato de que a sociologia é uma ciência e como que isso acontece e o que isso significa. A gente tende a achar que a ciência é uma coisa única, é um conhecimento, digamos que certo, que a partir dela você consegue alcançar resultados absolutamente verdadeiros. E quando a gente coloca a sociologia como uma ciência que se fundamenta em métodos científicos, né, vem uma confusão, porque a gente tem sociólogos que falam uma coisa e depois sociólogos que falam de uma forma totalmente oposta, sendo que os dois analisaram os mesmos aspectos, mas chegaram a resultados diferentes. A questão é que existem diversos métodos científicos de se fazer uma análise, diversas formas de interpretar um resultado também, e especialmente quando se fala de sociedade. E dentre essas formas existem análises e métodos que são feitos de maneiras mais completas, mais amplas e outras menos. E é a partir disso que uma teoria ela pode se fazer mais, entre aspas, correta do que a outra, mas é sempre mutável. A ciência, por meio de novas pesquisas, de pesquisas mais amplas, está sempre evoluindo e se modificando. Óbvio que existem coisas que são, sim, verdades absolutas, que já se consolidaram dessa forma, mas principalmente quando se fala de sociedade, a ciência social é muito dinâmica e mutável. E é isso que essa questão e outras que já caíram nesse sentido exigem de você, né? Por exemplo, caiu em 2019 no Enem PPL. O conhecimento é sempre aproximado, falível e por isso mesmo suscetível de contínuas correções. Uma justificação para parecer boa num certo momento até aparecer um conhecimento melhor. O que define a ciência não será então a obtenção de verdades definitivas. Ela será antes definível pela prevalência da utilização por parte de seus praticantes de instrumentalidades que o campo científico forjou e tornou disponível.
ou seja, cada progressão do conhecimento que mostre o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete estes últimos para as trevas exteriores da não-ciência, mas apenas para o estágio de conhecimentos científicos historicamente ultrapassados. Foi isso que eu expliquei para vocês, né? Então, o texto desmistifica uma visão do senso comum segundo o qual a ciência consiste no letra A, conjunto de teorias imutáveis. Então, essa questão é uma questão muito fácil, por ser fácil, ela acaba pontuando muito. Se você acertar essa questão, você vai levar muito ponto, vai ganhar muito ponto com isso. E se, por exemplo, você já está com pouco tempo de prova, você deixou para fazer ciências humanas por último. Uma dica que você pode ter é ler primeiro o enunciado. Começa lendo o texto, desmitifica, entendeu? Começa lendo o que ele está perguntando, e aí você vê as alternativas e vai para o texto. Se você faz isso, quando você for para o texto e você lê a primeira linha, que é o conhecimento é sempre aproximado, falível e por isso mesmo suscetível de contínuas correções. Você não precisa terminar de ler esse texto todo para saber que a resposta é a letra A. Entendeu? Então você ganha um tempo se você faz isso. Lê primeiro o que a questão está perguntando, depois você lê as alternativas e depois você começa a ler o texto. E aí você muitas vezes nem precisa terminar de ler esse texto grande. Depois nós trabalhamos Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia porque foi um dos primeiros a querer estudar a sociedade por meio de métodos científicos e ele defende muito isso. Então ele cria uma teoria para fundamentar e propagar como todos os países do mundo tinham que ter esse olhar cientificista desenvolvido, né, com um Estado que fizesse isso de maneira efetiva. Essa teoria é o positivismo, que basicamente foi criada como se fosse uma cartilha de como promover o desenvolvimento social, que seria por meio de um desenvolvimento tecnológico, científico daquela sociedade e do estabelecimento da ordem entre as pessoas. Então, basicamente, o desenvolvimento da ciência e uma sociedade que teria ordem, né, que as pessoas tivessem ordem, não fosse caótica, levaria ao progresso. E daí vocês veem a semelhança com o que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso, porque o positivismo foi uma teoria muito consumida pelos republicanos na época de proclamação da República. Então, a República Brasileira sofreu muita influência dessa teoria, sendo a mais fácil de perceber, como eu disse, o jogo da bandeira, ordem e progresso. Então, uma das características do governo positivista, né, também é a busca por estabelecimento de um conhecimento universal. Isso tem influência do iluminismo e já caiu em prova. Então, outra coisa que ele fala é sobre a lei dos três estágios e estados. Augusto Comte entendia que toda sociedade se desenvolvia de maneira linear e era natural que todas elas passassem por três estágios de forma de conhecimento predominante. Primeiro, as sociedades ditas por ele mais primitivas usavam aspectos mitológicos para explicar a sociedade e os fenômenos. Depois, as pessoas de uma sociedade mais evoluída, usavam a razão pura, mas não uma ciência, é só a razão, só a reflexão, só a filosofia para explicar a sociedade e os fenômenos que aconteciam ali. E depois tinha o estágio mais avançado de uma sociedade, que seria aquele em que a ciência seria utilizada como único meio de chegar ao conhecimento. Então, a lei dos três estágios diz isso, que existem três tipos de sociedades. A menos primitiva, que é a teológica, que acreditava em aspectos místicos para explicar as coisas, né? Tipo, o Deus do Sol tá chovendo porque não sei quem quis e tal. E a mais ou menos desenvolvida, que era a filosófica, que usava a razão, e o estado positivo ou cientificista, que era o mais desenvolvido, em que a ciência era a forma de se explicar a realidade, era a única forma de se explicar a realidade. E esse pensamento se relaciona com a história, como eu já falei para vocês, porque ele fundamentou o neocolonialismo, que foi a invasão da África e da Ásia por países europeus. Esses países europeus invadiam esses continentes porque eles justificavam que por eles terem desenvolvido a ciência, eles eram uma sociedade mais evoluída e precisavam levar essa evolução e essa civilidade a esses dois continentes. Ou seja, a prática disso acabou sendo um pouco problemática, né?
E além disso, um Estado que seguia a doutrina positivista era muito rígido, com leis fortes e permitia o uso da repressão e da violência como mecanismo de manter a ordem social. E esse assunto é um que eu acredito que tem grandes chances de ser cobrado esse ano, pela característica que o governo diz ter, apesar de que, ao mesmo tempo, tem coisas que são totalmente ao contrário, né? Por exemplo, no que tange a defesa de uma educação boa, o governo não luta por isso e nem acredita na ciência. Mas, mesmo assim, por ser uma coisa mais, entre aspas, patriota, não sei o quê, da bandeira, ordem e progresso, pode aparecer na prova. E aqui a gente tem uma questão de 2015 que literalmente pergunta a característica do estado positivo, né? Um estado que segue essa doutrina positivista. E você pode ler o texto se você tiver com tempo, se você tiver com dúvida, mas se você já sabe muito essa matéria, essa questão também dá para você responder sem precisar ler esse texto, só lendo a pergunta e as alternativas. A característica do estado positivo, que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações, é ser A. Espaço coletivo. Não falei nada disso. Espaço coletivo onde as carências e desejos da população se realizam por meio das leis. Não teve nada disso aqui, né? B. Produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade. Não falei nada sobre isso também. C. Elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da comunidade. Isso está no slide anterior. Se necessário, eles utilizavam a repressão como forma de conter a sociedade. Então, a resposta dessa questão é a letra C. A letra D não fala muita coisa, não tem muita lógica nem relação com a questão, não dá nem para entender direito. Programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo, portanto, se manter aberto a novas insurreições. Não dá nem para entender. A letra E, dá para confundir com a letra E. Se não tiver atenção, agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor pelo menos um curto período de ordem. Esse final aí tá muito errado. Pelo menos um curto período de ordem. Não é um curto período de ordem. O estado positivo, ele tem que ter uma sociedade em que existe ordem o tempo todo. O objetivo do estado é esse, manter a ordem o tempo todo. Então essa letra E também está errada. E agora a gente vai revisar os sociólogos clássicos, que eu já revisei antes, então eu vou tentar passar mais rapidinho, mas vou ainda explicar os conceitos e tal. Esse aí da esquerda, de cabelo preto, é Max Weber, depois vem Karl Marx e depois vem Emile Durkheim. Mas a nossa ordem ela tá diferente, primeiro a gente vai com Karl Marx. E esses aqui são conceitos marxistas sobre o trabalho. E não sei se vocês lembram, mas naquele gráfico que eu mostrei no início do vídeo, o assunto de sociologia que mais caiu de 2009 até 2018 foi trabalho. Então, né, é importante. Então, a gente tem o conceito de burguesia, que é a classe social detentora dos meios de produção, são os donos da fábrica, são as pessoas que são os donos mesmo. O proletariado, que é a classe social detentora do modo de produção, ou seja, ela tem a força de trabalho, né? Ou seja, são os trabalhadores que operam as máquinas e que possuem a técnica de trabalho. E existe uma luta de classes. Marx diz que na sociedade existe uma luta de classes, que é um conflito de interesses entre essas duas classes. Depois a gente tem o conceito de mais-valia, que é a diferença entre o valor dos produtos feitos pelo trabalhador e o valor recebido por ele pelo serviço, né? Então, você é o clássico exemplo de um trabalhador que participa da produção de um carro, né? E o carro vale muito, muito, muito mais do que o que ele recebe. A quantidade de carros que ele fez, ou seja, a quantidade de dinheiro que ele deu para o patrão é muito maior do que ele vai receber pelo serviço dele. E isso é a base do sistema capitalista.
Depois a gente tem o conceito de reificação, que é transformar algo em coisa, é um processo de desumanização do trabalhador. Ele era visto quase como as máquinas da indústria. Depois a gente tem o conceito de alienação, que está relacionado com a forma como as coisas aconteciam nas fábricas, né, que cada um tinha apenas um único serviço, fazia sempre a mesma coisa, não fazia várias coisas dentro da produção, e aí o trabalhador ele ficava meio que alienado, ou seja, ele não tinha noção do valor do serviço dele dentro daquela linha de produção, entendeu? Então era alguém que só apertava um parafuso dentro de o parafuso de uma roda e ele, a partir disso, ele não sabe quantificar a importância dele para aquele carro estar pronto, por exemplo. Depois a gente tem o conceito de fetichismo da mercadoria, que a mercadoria não é vendida por um valor real de venda, mas ela ganha um valor simbólico que vai além, como se ela ganhasse vida própria, né? Então é o caso de roupas de marcas famosas que são vendidas por um valor muito maior do que roupas que não são de marca, mas que são feitas da mesma coisa, mas elas valem muito mais. E por último, a gente tem o conceito de infraestrutura e superestrutura. Né? A infraestrutura são as produções, são as forças produtivas, né? São as relações de produto, o modo de produção, são as pessoas, é basicamente a sociedade. E a superestrutura são os artifícios usados para que exista uma diferença de poder entre o trabalhador, o proletariado e a burguesia. Ou seja, o Estado, a política, o direito são as leis, são as ideologias que mantêm a infraestrutura do jeito que é. E para Marx não adiantava mudar os aspectos da superestrutura, ou seja, não adiantava mudar as leis, mudar quem era o prefeito, mas sim revolucionar a infraestrutura, ou seja, acabar com os conflitos e com as desigualdades sociais. E a proposta dele para isso era dividida em duas etapas, né? Primeiro era o socialismo e depois o estabelecimento do comunismo. Então, esse socialismo científico proposto por Marx, ele era um estágio intermediário, né, marcado pela revolução do proletariado, um Estado forte com regime rígido, né, que promove educação que prioriza a igualdade. Né, tinha o objetivo de conscientizar a sociedade de maneira impositiva e evitar uma contra-revolução. Então, também é conhecido como ditadura do proletariado, né? Onde o proletariado ia assumir o poder de maneira impositiva e ia impor uma educação diferente, uma doutrinação mesmo, né? Das pessoas e das gerações. E aí, após uma conscientização de gerações, haveria um entendimento da importância da plena igualdade social e, tipo assim, as pessoas elas iam realmente entender, né, o porquê que deveria ter a igualdade social e o Estado poderia ser extinto. E aí ia se estabelecer um sistema livre que se autorregula e que não existe propriedade privada e também não existe Estado, que é o comunismo. Então, no comunismo não existe Estado. São só pessoas que que tiveram gerações sendo educadas por anos, né, no socialismo, onde tinha um Estado, onde tinha uma certa ditadura. Então, pessoas, elas realmente entenderam aquilo, né, aquilo ficou na cultura, na forma de pensamento, e não precisaria mais de Estado, porque elas já saberiam como agir, como que as coisas deveriam ser. E aqui a gente tem uma questão do Enem de 2016, que tem essa charge e a pessoa fala, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Aí a pergunta é, a forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. A. Ampliação da jornada diária. Não tem nenhuma relação. B. Melhoria da qualidade de trabalho. Também não a charge não tá falando nada disso. Por mais que se você acha que isso é melhor, a charge não tá falando nada disso. Esse raciocínio que você tem que ter. C.
Instabilidade nos cargos ocupados. A charge também não fala nada disso. D. Eficiência na prevenção de acidentes. Também não fala nada disso. E. Desconhecimento das etapas produtivas. Essa é a resposta certa. Então, essa também é uma questão fácil, que, consequentemente, por acertar uma questão que é considerada fácil, você vai pontuar muito. Então, é uma coisa boa para você acertar. E agora a gente vai falar do segundo sociólogo clássico, que é Emile Durkheim. Ele meio que dá continuidade ao pensamento de Auguste Comte, né? Então ele desenvolve a ideia de sociologia como ciência. E uma das principais características e preocupações dele é a busca de uma sociologia neutra e objetiva. Então, para ele, os sociólogos deveriam estudar as sociedades por meio dos fatos sociais. E só assim não haveria nenhuma interferência da ideologia do sociólogo na análise de algum aspecto da sociedade. Assim que seria possível o estabelecimento dessa neutralidade. Aí poderia ser feita uma ciência neutra e objetiva. Então, é uma forma do sociólogo analisar os aspectos de uma sociedade, mas sem deixar ser influenciado pelas opiniões pré-existentes que ele já tem. E o que são esses fatos sociais, né? Os fatos sociais são diversas coisas, são maneiras de agir e de pensar que todo mundo tem, né? E que exerce força, exerce influência sobre os outros indivíduos, é como se fosse uma corrente, assim. E os fatos sociais, eles têm três características. Eles são gerais, né? Então, eles atingem toda a sociedade. Eles são exteriores, eles ocorrem independente da vontade dos indivíduos, ou seja, ele está organizado fora dele, e eles são coercitivos, ou seja, está relacionado à força que os fatos sociais são impostos aos indivíduos. A melhor maneira de explicar o fato social é dando exemplos, né? Então, vamos lá. Fatos sociais são maneiras de agir e pensar que são gerais, exteriores e coercitivas, né? Então, por exemplo, as cirurgias plásticas, elas existem, né? Elas existem independente da sua vontade. Elas não estão no mundo, não foram desenvolvidas porque você quis, ou seja, são exteriores a você. Você querendo ou não, elas existem. Então, exterioridade. Elas são gerais porque atingem a todo mundo. Não existe só para você. E muitas pessoas fazem esse tipo de procedimento, né? Então, generalidade. Elas são coercitivas porque elas criam um padrão de beleza em que você acaba sentindo uma pressão ou acaba se sentindo mal se não corresponder a esse padrão. Então, ele acaba te atingindo e daí você muitas vezes cede a esse tipo de procedimento que você talvez nem teria tido vontade de fazer se não tivesse sido massacrado por essa ideia, né? Por esse padrão durante toda a sua vida. Então, se o Enem, de alguma forma, quiser saber se tal coisa que existe na sociedade pode ser considerado um fato social, você tem que analisar se ela segue se ela responde a essas três características que Durkheim estabeleceu para serem consideradas um fato social. Depois, Durkheim entra na análise relacionada ao trabalho, né? E ele observa como o trabalho e a divisão social do trabalho são importantes para a unidade, para a estabilidade e para a continuidade das relações sociais. Então, a sociedade existe porque cada indivíduo tem uma função e esses indivíduos cooperam um com os outros, e esse tipo de pensamento é chamado de funcionalismo. Então, o Durkheim, ele desenvolve essa teoria funcionalista, em que cada um tem uma função na sociedade e só se cada um cumprir a sua função que a sociedade vai funcionar mesmo. E ele observa ao longo da história, né, que a união das pessoas ocorreram de duas formas distintas. Existiu a solidariedade mecânica e orgânica. Então, a solidariedade mecânica se refere à sociedade pré-capitalista e também às regiões de tribos, aldeias, aos agrupamentos sociais
e em que nesses locais, ou naquele tempo pré-capitalista, né, as pessoas partilhavam as mesmas crenças, as mesmas formas de trabalho, os mesmos costumes. E esse compartilhamento era o responsável por manter a sociedade coesa, ou seja, unida. Já a solidariedade orgânica são aquelas sociedades capitalistas. A nossa sociedade, por exemplo, são sociedades mais complexas no sentido do desenvolvimento econômico e de tamanho. Nelas não existe como uma característica forte um grande compartilhamento de crenças. Muito pelo contrário, existem muitas diferenças, muitas ideologias diferentes. Mas o que promove a coesão dessa sociedade é justamente a dependência que cada indivíduo tem com o trabalho do outro. Isso a gente pode perceber naquela vez que teve a greve dos caminhoneiros e como a sociedade parou porque um grupo de profissionais não estava trabalhando. Então existe uma forte dependência entre as profissões e isso também ajuda a manter a coesão social. Mas, além disso, a coesão social ela também é garantida a partir do direito, das regras e das leis. E aqui a gente tem uma questão do Enem de 2016, em que, mais uma vez, se vocês, por exemplo, assistirem essa aula e entenderam o que eu falei, vocês não vão precisar ler o texto para poder responder a questão. Então, como eu indico, começa lendo a pergunta, ó. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim e construir uma sociologia com base na, e vai para as alternativas. Letra A. Vinculação com a filosofia como saber unificado? Não. Reunião de percepções intuitivas para demonstração? Não. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social? Não. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais? Sim. Incorporação de conhecimento alimentado pelo engajamento político? Não. Então, você nem precisaria ler o texto, assim. Então, se você não tem tempo, se o tempo é um problema para você, você pode otimizar ele fazendo assim. Porque o texto, ele vai te ajudar caso você não saiba, mas caso você saiba, você não vai precisar dele. Você já vai saber que é a B, porque na B traz essa relação que eu falei antes, né, que Durkheim, ele desenvolveu a ideia de sociologia como ciência. Ele foi empenhado nisso. Então, a letra D é a certa. Agora a gente vai falar sobre Max Weber, né, que, diferentemente de Durkheim, ele entendia que o indivíduo é moldado pela... me embolei. Diferentemente de Durkheim, que Durkheim entendia que o indivíduo é moldado pela sociedade. Né? Lembra que os fatos sociais exerciam forças sobre as pessoas e as faziam seguir determinados padrões. Weber entendia o contrário. Ele usa o método compreensivo. E aí ele afirma que a sociedade é que é moldada pelas ações individuais e não o contrário. Então são as pessoas que moldam a sociedade, não a sociedade que molda as pessoas. Né? E para Weber, os sociólogos deveriam estudar as sociedades analisando as ações sociais dos indivíduos. E para isso ele dividiu elas em 4 tipos de ação social. Existe a ação social tradicional, existe a ação social efetiva, existe a ação social referente a valores e a referente a fins. Isso aqui eu não vou explicar tudo certinho, porque eu acho que não tem muita necessidade e já expliquei isso antes e, se não me engano, tá no resumo explicado, mas aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar. O Estado moderno, ele tem como característica a racionalidade, ou seja, as pessoas elas não são eleitas com base na religião em aspectos mais subjetivos. Então, Weber fala sobre o uso legítimo da força. Nesse estado, nosso estado, as pessoas reconhecem e cedem o uso da força de maneira legítima para o Estado. Ou seja, a gente vive numa realidade em que o Estado tem o monopólio da força. Só ele pode usar, e as pessoas que usam da força, da violência, da agressão para algum objetivo pessoal estão infringindo a lei. Isso é uma coisa boa caso o tema se relacione aos protestos ultimamente, ou até mesmo se vocês quiserem falar na redação sobre abuso de poder, caso isso se encaixe no tema, né?
Aí dá para usar perfeitamente. E Weber também fala sobre a burocracia, é que ele observa que o Estado moderno ele é burocrático, ou seja, ele é dividido em diversos órgãos, setores e que possuem hierarquia entre eles. E Weber analisa o trabalho também, só que ele analisa a partir de uma ótica religiosa, né? Então ele mostra a diferença da perspectiva de religião, da perspectiva de trabalho para os católicos e para os protestantes também, e como que isso foi importante para o desenvolvimento da sociedade capitalista, porque a gente vivia numa época em que os católicos condenavam o trabalho, que para os católicos, para a religião católica, o trabalho era sinônimo de. Era tipo uma penalidade, entendeu? Você só trabalhava se você tivesse que cumprir alguma coisa, era algo ruim. E já para os protestantes, para a ética protestante, surgiu a ideia de que aquele negócio, né? O trabalho dignifica o homem, que era através do trabalho que as pessoas poderiam saber se elas foram predestinadas a ir para o céu ou não. E a partir disso, as pessoas que acreditavam nessa crença valorizavam muito o trabalho. E toda essa valorização do trabalho foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade capitalista, porque eles tinham o objetivo, de fato, de acumular riquezas, porque a pessoa que conseguisse trabalhar muito e acumular muitas riquezas, aquilo era um sinal de que ela foi predestinada para o céu, entendeu? E então ele faz essa relação entre as duas coisas. A gente tem essa questão do Enem 2015, né? O capitalismo moderno, segundo Weber, apresenta como característica fundamental a letra A, competitividade decorrente da acumulação de capital. Letra B, implementação da flexibilidade produtiva e comercial. Letra C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Letra D, socialização das condições de produção. Letra E, mercantilização da força de trabalho. Então, quando a gente vê essa questão, a gente não vê nada muito direto com a teoria de Weber, que a gente geralmente fala. Mas, quando a gente analisa, a gente lembra que Weber falava muito sobre a racionalidade. Então, a letra C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade, é uma opção boa. Mas como essa questão ela não fala assim de uma maneira direta, seria bom ler o texto dela. E quando você vai ler o texto dela, tem um trecho que fala assim: o capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. E a partir disso você consegue identificar que é a letra C. Então essa é uma questão que ajuda se você tiver um conhecimento prévio, porque você vai ver que as outras falam uma coisa tipo, que Weber realmente nunca falou nada perto, mas que é bom você ler o texto para você confirmar qual é a alternativa certa, porque ela se relaciona muito com o que este texto especificamente está falando. Outra coisa que aparece lá no gráfico de temas que mais caem de sociologia no Enem se relaciona com a questão de direitos e desigualdades, né? Primeiro, é bom a gente relembrar que existem diversos tipos de desigualdades que o Enem vai com certeza trazer para você, tanto nas questões, nos textos, nas alternativas e provavelmente nas redações, algum dos tipos de desigualdade que existe. Então, temos como exemplo desigualdade socioeconômica, racial, de gênero, regional, mas existem muitas outras, né? E, além disso, é importante que a gente relembre o conceito de minorias, né? Minorias são grupos de pessoas que sofrem algum preconceito e possuem poucos direitos garantidos na prática. Não significa que esse grupo é minoria no sentido de quantidade de pessoas. Mas então, o que é basicamente? São pessoas que, apesar de serem reconhecidas na Constituição como iguais, tendo os mesmos direitos, não conseguem usufruir desses direitos na prática devido aos preconceitos. Um exemplo são mulheres que, tipo assim, as mulheres podem entrar no mercado de trabalho e receber, por isso,
tanto quanto os homens, né? Mas existe um preconceito que faz com que isso não funcione assim e que a gente acaba vendo empresas que priorizam a contratação de homens e empresas que pagam menos as mulheres pelos mesmos serviços. Então, por causa disso, as mulheres se constituem minorias, por outros aspectos, né? Mas, novamente, as mulheres não são minoria no sentido de quantidade de pessoas no Brasil. Mas quando se fala o termo minoria social, não se relaciona à quantidade de pessoas, e sim ao fato de que esse grupo de pessoas tem seus direitos diminuídos na prática. Então, exemplos de minorias: mulheres, população LGBTQ+, pessoas pretas, pardas, indígenas. Uma coisa muito importante de saber na prova também são os direitos básicos, né? Nós temos três tipos de direitos básicos. Os direitos civis, que se referem a liberdades individuais, ou seja, é o direito de ir e vir, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade, o direito à igualdade perante a lei. Os direitos políticos, né? Que são os mais fáceis de lembrar, que o direito de você fazer política, é o direito de você votar, é o direito de você se candidatar, é o direito que você tem de organizar partidos. E nós temos os direitos sociais, que estão relacionados ao direito à moradia, ao direito à saúde, direito à alimentação, à educação, ao lazer, ao trabalho. Todo cidadão tem direito a isso, né? E a gente obviamente não vê na prática, porque na prática nem todo mundo tem uma moradia, nem todo mundo tem saúde, alimentação, educação, lazer, trabalho. Então, os direitos sociais, né, principalmente, eles ainda são um desafio no nosso país. Existe também uma diferença entre igualdade e equidade. A igualdade ela é prevista pela Constituição, ela afirma que todo mundo é igual, né, e que todo mundo tem os mesmos direitos. A equidade ela é diferente, ela reconhece as diferenças e as necessidades particulares, então ela acaba se relacionando muito com as ações afirmativas, ou seja, na equidade a gente busca adaptar as oportunidades para que as coisas sejam mais justas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ações afirmativas, são medidas promovidas majoritariamente pelo Estado, né? E elas usam desse princípio da equidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cotas nos vestibulares, tem relação a isso. Então, você cria uma diferença nos vestibulares, né? Não, todo mundo não está concorrendo um com o outro, existe uma separação para que as coisas sejam mais justas possíveis. Então, no vestibular, a pontuação que cada um tem que fazer não é a mesma. A gente tem diferença de pontuações ali, mas aquilo existe para que as coisas sejam mais justas, haja vista que existem muitas desigualdades que façam com que as pessoas tenham mais ou menos oportunidades ali durante a prova de fazer tantos pontos. Então, é para isso que existe. E a meritocracia é um termo que infelizmente muitas pessoas acreditam, né? E que pode cair na prova de vocês, pensando assim no nosso governo atual, que significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com as suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, do Estado ou da família. Ou seja, não, para as pessoas que acreditam nisso, ações afirmativas como a cota são coisas injustas, são coisas que não tem necessidade, que as pessoas, elas entendem que as pessoas poderiam chegar aonde querem e basta querer. Só que a gente sabe que na realidade não é assim. E é importante que vocês saibam esse termo, caso esse termo apareça na prova, cobrando isso de vocês. Um direito que eu não falei com vocês, mas que também cai muito, inclusive critério de redação, são os direitos humanos. E caiu essa questão no último Enem que teve, no Enem 2019, que fala sobre os direitos humanos. Se vocês utilizarem aquela técnica que eu falei para vocês de ler o enunciado, depois ler as alternativas, vocês também vão cair numa questão em que você já vai ter um norte na hora que você for
ler o texto, né? Então, se você começa lendo a declaração citada no texto, introduziu uma nova concepção das relações internacionais ao possibilitar a. E você lê ali rapidinho que tá falando sobre a Declaração dos Direitos Humanos e vai para as alternativas, você entende o que são os direitos humanos. Na letra A tem superação da soberania estatal, não tem nada a ver com isso. A letra B tem defesa dos grupos vulneráveis, e todo mundo sabe, né, que os direitos humanos está relacionado com isso. Letra C, redução da truculência belicista. Poderia até ser, mas poderia confundir, mas também não é. D, impunidade dos atos criminosos, não tem a menor relação com os direitos humanos. É inibição dos choques civilizacionais. Aí o que você vai fazer? Você já cortou a letra A, você já pode cortar a letra D e qualquer coisa você ainda fica com a letra E, quem sabe? Mas aí você vai ler o texto e vai ficar claro para você que é a letra B, que é a letra que mais realmente parecia ser a resposta dessa questão. E com isso você vai ganhando tempo, porque o seu raciocínio ele você já fez a base dele e você vai ler o texto já procurando a resposta. O próximo tema que a gente tem que estar lá naquele gráfico é sobre cultura e, por incrível que pareça, existe muita interdisciplinaridade de sociologia com a área de literatura, português, a área de linguagens, né? Quando se fala sobre cultura, principalmente no aspecto de patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. E o que seria isso? O patrimônio cultural material, ele diz respeito aos bens materiais, tangíveis, ou seja, tocáveis mesmo, sabe? De um povo, ou seja, um museu, igreja, biblioteca. E o patrimônio cultural imaterial, ele são coisas que são intangíveis, ou seja, que não são tocáveis, não são objetos em si. São expressões simbólicas e culturais, ou seja, festas, danças, saberes, músicas, são literalmente expressões, né? E existe, né, o tombamento de patrimônios culturais materiais e imateriais, e isso cai bastante no Enem. Nesse sentido, a gente também tem o processo de aculturação, que se relaciona muito com a disciplina de história, porque isso aconteceu durante a história, né? Que a aculturação ela acontece através do contato, da interação de duas ou mais culturas, e pode acontecer de duas formas, de forma impositiva ou de forma natural. E esse contato dá origem a uma nova cultura. Então, o Brasil teve muito isso, né? E essa aculturação ela pode ocasionar alguns traumas quando ela é feita de uma forma violenta, como foi feita no Brasil. Então a gente tem ainda toda essa desigualdade de direitos e tal, porque a nossa aculturação, o nosso processo de interação de culturas para formar a nossa cultura foi feito de uma forma muito violenta, com culturas sendo colocadas como superiores e sendo impostas para outras culturas. A gente também tem dois conceitos que eu queria falar com vocês, que são fáceis, mas que eu não queria que vocês se confundissem. A diversidade cultural representa o conjunto das culturas, de todas as culturas que existem no planeta. Então, o planeta, existe uma diversidade cultural no planeta, né? Já o multiculturalismo, ele fala sobre a existência de muitas culturas numa mesma região, numa mesma cidade ou no mesmo país. Então, por exemplo, o Brasil é um país que apresenta um multiculturalismo, né? E diversidade cultural é só você falar que no mundo existem diversas culturas. Mas o multiculturalismo se relaciona ao fato de que no mesmo território existem várias culturas que são distintas. Essa questão é legal porque ela se relaciona com a questão dos direitos que a gente viu antes, mas ela também se relaciona com a questão da cultura. E ela fala sobre como a terra ela é importante para a permanência da cultura indígena.
Então, se você for fazer daquele jeito que eu falo, de ler a pergunta e depois as alternativas, você vai ver que existem alternativas que são meio estranhas, né? Então, vamos lá. Persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre etnia e miscigenação racial, sociedade e igualdade jurídica, espaço e soberania cultural? É uma boa alternativa, você já fica assim, né? Progresso e educação ambiental? A gente não tem isso, né? Bem-estar e modernização econômica. Mas essa questão, é importante você ler o texto. Só que aí, quando você começa a ler o texto, você já entende que vai ser a letra C, entendeu? Então, às vezes, você nem precisa terminar de ler o texto todo. Então, você já vai, marca a letra C e ganha tempo. Agora a gente vai para o nosso último assunto, que é comunicação e tecnologia. E ainda falando do âmbito cultural, a gente tem a indústria cultural, que é algo extremamente cobrado nas provas. Aparece muito também em linguagens, porque linguagens, né, cai também sobre cultura, livros, música, arte, propaganda. E a indústria cultural faz tudo isso. Só que a indústria cultural produz uma arte, né, uma cultura que é feita para consumo em massa. Ela produz uma cultura de massa, né? É uma indústria mesmo que a produção dela tem como objetivo ser vendida e ser muito vendida. E dentre as características dos produtos feitos dessa indústria, a gente tem a padronização das formas culturais, influência mercadológica na produção artística, ou seja, a gente vai produzir para vender, não para ser de fato algo bom, algo diferente, mas é algo que tem que vender. Massificação cultural, ou seja, aquilo vai vender muito, aquilo vai aparecer muito toda hora. Produção social do gosto, a gente acaba sendo muito influenciado por isso, porque isso faz uma pressão na gente e a gente acaba construindo o nosso gosto, o nosso senso estético a partir disso. E isso leva à padronização estética, isso leva também à manipulação da população e à baixa qualidade nas produções culturais. Então, atualmente, né, a gente percebe que se produz muitos livros, se produzem muitas artes, muito mais do que antigamente. Só que a qualidade, digamos que técnica disso e a profundidade dessas coisas que são produzidas, elas são muito mais baixas. E as artes produzidas, muitas vezes elas não passam uma mensagem de nada e elas só estão ali para te incentivar a comprar mais. As redes sociais e os impactos que elas causam na nossa sociedade é muito cobrado também. Hoje a gente consegue se conectar muito rápido com pessoas muito distantes e isso alterou muito a nossa forma de se relacionar e de viver. Sobre isso também, o sociólogo Bauman fala que a gente vive numa época que ele chama de modernidade líquida, que é uma época em que justamente a indústria cultural domina a produção artística e que as redes sociais são muito utilizadas. Bauman chama de modernidade líquida porque as coisas são muito dinâmicas, não são consistentes, são efêmeras, ou seja, superficiais. Então, a gente observa, por exemplo, que por meio das redes sociais é possível se conectar com muitas pessoas, mas todas essas conexões, elas não são feitas de maneiras profundas e elas podem ser desfeitas apertando um simples botão de excluir uma amizade. Então, basicamente, as relações sociais são frágeis e não são concretas, assim como as substâncias líquidas não têm uma forma. Outro aspecto assim, que eu acho importante nesse tema de comunicação e tecnologia, que é bom vocês prestarem atenção, são o, é o fato de que hoje em dia a gente convive com as chamadas fake news e o Enem pode cobrar isso articulando com as manipulações da sociedade que são feitas por meio da propagação dessas notícias falsas e o Enem também pode falar nesse aspecto sobre como a mídia manipula e molda a sociedade, principalmente estimulando as pessoas, estimulando a gente, né, a ter hábitos consumistas com, por exemplo, uma enxurrada de propagandas o tempo todo na televisão enquanto você assiste a uma programação, como que isso acontece, como que isso molda o nosso comportamento, como nessa imagem aqui, essa imagem clássica de Enem, eu acho até que já caiu, não tenho certeza, mas é uma imagem clássica.
E aí tem uma charge, né? E foi bom botar essa questão porque, assim, eu. Quando. Ih, gente, desculpa, apertei um negócio aqui. Eu indico para quando tenha uma charge, vocês lerem a charge logo, não precisa ler o enunciado e as alternativas não, pode ir já direto na charge, porque a charge não é um texto grande, então, e com certeza é sempre necessário ler a charge para interpretar uma questão de charge, né? Então, pode ir direto para a charge. Né? A charge, o tema dela é vida social sem internet, o blogueiro profissional. Aí uma pessoa fala pro outro, uma mulher, né, fala pra um cara, você está no Orkut? Aí ele fala, estou. Ela fala, e no MSN, e no MySpace, e no Facebook? Aí ele fala, em todos. Aí ela pergunta, até no Twitter? Aí ele fala, claro. Aí ela fala, você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. E aí a questão pergunta, a charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, e pergunta o porquê. Letra A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. É isso, justamente isso que eu estava falando, como que a gente se relaciona, mas ao mesmo tempo a gente não se relaciona, né? E as relações que a gente cria nesses espaços, elas são relações efêmeras, e enquanto a gente está vivendo dentro desses espaços, a gente muitas vezes não está vivendo fora deles, se relacionando com as pessoas que estão próximas fisicamente da gente. E é exatamente isso que a Charge fala, letra A. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês. Espero que ao longo do ano eu tenha ajudado vocês, mas quem não conseguiu acompanhar ao longo do ano, que tenha sido proveitoso agora, que vocês tenham entendido meu jeito de fazer questão, sim. Se vocês gostarem, utilizem, que é de eu ler a pergunta, ler as respostas e depois ler o texto, porque isso otimiza tempo, faz com que você leia o texto procurando a resposta e também me ajuda a acertar a questão, né? Porque ajuda também na minha concentração. Enfim, pra mim é muito bom. E todo mundo que chegou aqui, parabéns, né? Espero muito que vocês alcancem o objetivo de vocês. Estou muito disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Desejo uma excelente prova para vocês. Que esse ano seja muito melhor do que o ano passado. Que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. É isso, um beijo.